Glória a Deus. Deus quer falar conosco. Amém, queridos? Nós, como eu disse no início, nós estamos trabalhando um tema muito importante, que nós precisamos treinar a nossa mente a cada dia. E o tema de hoje é a renovação da mente como estilo de vida. Então, assim, mudar a nossa forma de pensar não é só um ajuste fino, mas é uma chave. É uma chave para uma vida cristã de verdade. É a chave para que a nossa vida dê muitos frutos. Então, nós precisamos dessa renovação da nossa mente. E é muito interessante que quando nós permitimos que Deus transforme os nossos pensamentos, nós começamos a ver a vida de uma forma diferente. Ver as circunstâncias pela uma ótica diferente. A gente começa a enxergar pela ótica de Deus. Então, nós estamos sendo desafiados a viver isso. Por quê? Porque a renovação da mente, ela tem o potencial de nos alinharmos com as verdades da palavra de Deus. As verdades de Deus para cada um de nós. Então, quando eu busco essa renovação da mente, o que acontece? A minha mente, o meu pensamento fica mais puro, as minhas atitudes mais cheias de amor, as minhas decisões mais sábias e a nossa fé mais forte. Então, nós estamos no nosso culto de fé e o nosso desafio é, a cada terça-feira, a minha fé cresça. A cada dia, a minha fé aumente. Então, nós precisamos viver dessa forma e buscar essa renovação. Mas não é só para eu viver um dia. O nosso desafio é essa renovação como estilo de vida. Precisa fazer parte da minha vida. Por quê, queridos? Nós vivemos num mundo. Estamos aqui, a Bíblia diz que nós não somos daqui. Amém? Mas nós vivemos num mundo que nos bombardeia o tempo inteiro com mensagens contrárias aos valores de Deus. O tempo inteiro. Talvez você vai conversar com alguém que não é da mesma fé que você, e a gente começa a ouvir algumas coisas que os valores são completamente fora daquilo que nós acreditamos, fora dos padrões de Deus. A gente vê o que muito hoje em dia? O materialismo. É mais importante ter do que ser. Nós vivemos num mundo egoísta, no meio de pessoas egoístas que só pensam em si, estão preocupados com a sua vida e não estão preocupados com o próximo. Nós estamos vivendo no meio de uma geração ansiosa, muita ansiedade, ansiedade pelo futuro, busca por prazeres momentâneos e imediatos. Nós estamos vivendo nesse mundo. E se a gente não vigiar, e se a gente não buscar ativamente a renovação da nossa mente, sabe o que vai acontecer? A gente vai acabar sendo moldado por essas ideias, por esses valores, e nos afastando cada vez mais do plano de Deus. Muitas vezes a gente conversa, ou a gente ouve alguma coisa, e aquele pensamento vem, mas isso não tem nada a ver. O nada a ver entrou na igreja. O nada a ver entrou e está nos afastando cada dia mais do plano de Deus. Então, por isso que a Bíblia nos desafia a renovação da mente.
E esse renovar, a renovação da mente, é um tema central da Bíblia. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos refletir sobre essa transformação. Nós precisamos buscar essa renovação a cada dia por meio da palavra de Deus. E eu quero ler com você um texto de Romanos 12, 2. Não tem como não ler esse texto, que diz o seguinte: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, esse versículo nos lembra que a transformação, ela começa internamente. Ela começa na mente. E que através dessa mudança, nós conseguimos viver os propósitos divinos, a vontade de Deus. Nós conseguimos ter as nossas atitudes diferentes, os nossos comportamentos diferentes, mas tudo começa na mente. Tudo começa com um pensamento. Há um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa e ela estava contando uma situação triste, a respeito de um divórcio que estava acontecendo com um casal conhecido. E ela virou para mim e falou assim: pastora, mas do nada aconteceu isso. Eu falei assim: querida, não foi do nada. O adultério, o fato, foi só um comportamento ali, mas já tinha começado esse adultério na mente. Já tinha começado a pensar, já tinha começado a desejar, já tinha começado muito tempo. O ato foi só uma consequência de ter alimentado esse pensamento durante tanto tempo. Então, os nossos comportamentos, eles são reflexo daquilo que está na nossa mente, daquilo que nós pensamos. Então, por isso que a Bíblia fala que nós não podemos viver conforme os padrões desse mundo. Porque se eu vivo conforme os padrões desse mundo, queridos, infelizmente, é muito triste. Sabe? Então, nós precisamos entender isso a cada dia, que nós precisamos buscar essa renovação. Não está escrito aqui na Bíblia por acaso. É uma orientação muito importante. Então, quando nós falamos de renovação de mente, nós estamos referindo a um processo contínuo. Não é algo que acontece, acabou. Não, eu preciso fazer isso todo dia. Eu preciso alimentar a minha mente com coisas boas todos os dias. Eu preciso renovar a nossa mente todos os dias, porque todos os dias nós somos bombardeados. Todos os dias. É um processo contínuo de alinhamento de pensamento e atitude. Porque, gente, a gente não consegue sustentar por muito tempo uma mentira. Seja um comportamento, nós não conseguimos. Então, esse processo de renovação da mente, ele é um processo contínuo, que vem através de ensinamentos, com ensinamentos da palavra de Deus, com os ensinamentos de Cristo. Todos os dias nós vamos enfrentar situações, e eu acho muito interessante porque todos os dias nós vamos enfrentar situações onde a verdade bíblica vai entrar em conflito com a forma do mundo. Todos os dias. Se você vai conversar com alguém, aí eu volto a dizer que às vezes a gente está conversando e a pessoa fala assim: mas isso não tem nada a ver.
Mas eu preciso, nesse momento, pensar. Eu preciso analisar. Porque a verdade bíblica, ela precisa colidir, ela precisa amassar, ela precisa atropelar a forma como o mundo está pensando. Porque se eu estou pensando da mesma forma, eu não estou vivendo ou eu não estou buscando viver o que a Bíblia está nos orientando. Eu estou na forma do mundo. Então, a verdade bíblica, ela precisa esmagar os conceitos errados. Nós precisamos entender isso. Eu preciso conhecer a Bíblia cada dia mais para que eu conheça a verdade bíblica. Porque se eu também não conheço, como que vai ser feito? Então, a gente precisa se fazer uma pergunta. Só para a gente entender. O que a Bíblia fala sobre dinheiro? Né? Eu acabei de falar sobre dízimo e oferta. Então, o que a Bíblia fala sobre dinheiro? A gente sabe. Né? Ou pelo menos deveria saber. Aí a gente faz outra pergunta. O que o mundo fala sobre o dinheiro? A Bíblia nos orienta a sermos fiéis. A Bíblia nos orienta a sermos generosos, sermos contribuintes. O que o mundo fala sobre o dinheiro? Retém, e quanto mais você retém, mais você vai ter, que se você quiser ter alguma coisa, você tem que reter. É isso que o mundo fala sobre o dinheiro. Então, o que eu vou acreditar? O que eu vou, baseado em quê? Em qual verdade eu vou viver? Na verdade bíblica ou o que o mundo está falando? Né? O que a Bíblia fala sobre sexualidade? Né? A Bíblia fala sobre pureza, sobre um se guardar, né? Para o casal ali se guardar um para o outro, para o casamento. O que o mundo fala a respeito de sexualidade? Então, nós precisamos olhar para isso tudo. E fora outras coisas. O que o mundo fala? O que a Bíblia fala sobre casamento? O que o mundo está falando sobre casamento? Então, nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos buscar essa verdade a cada dia. E é interessante porque o versículo que a gente lê, ele diz o seguinte, no finalzinho dele, para que vocês possam experimentar. Tem uma tradução que fala que vocês possam conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, nós precisamos conhecer. Nós precisamos buscar esse conhecimento a cada dia, porque só conhecendo as verdades de Deus que eu vou poder decidir o que eu vou fazer, em que eu vou pensar, como que eu vou agir. Então, nós precisamos entender isso. Outro texto que eu quero ler, eu já falei sobre esse texto há umas semanas atrás, em Filipenses 4:8, nós somos exortados a pensar no que é verdadeiro, no que é respeitável. Vou ler tudo para vocês. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Eu amo esse versículo. Eu acho que a gente tinha que escrever esse versículo numa folha e colar em alguns lugares da nossa casa, para quando um pensamento ruim vier nos visitar, a gente tem que lembrar, não, eu tenho que pensar no que é puro, no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que tem louvor, no que é amável. Eu preciso ocupar os meus pensamentos no que tem boa fama. E é interessante porque essa orientação nos ajuda a filtrar
filtrar as preocupações e ansiedades. Porque quantas vezes nós estamos preocupados demais? Quantas vezes nós estamos ansiosos demais? Quantas vezes nós estamos direcionando o nosso foco para aquilo que não importa e estamos tirando o foco daquilo que é importante? Então, esse texto nos ajuda a colocar, direcionar o nosso foco naquilo que importa, naquilo que edifica a nossa vida espiritual. E muitas das vezes nós estamos, há 15 dias que eu falei sobre a batalha na mente, uma batalha sendo travada na nossa mente, e nós não estamos alimentando o gladiador certo. Nós estamos alimentando o gladiador errado. E assim, queridos, essa renovação na mente não é só uma questão espiritual, porque muitas das vezes a gente acha que é só espiritual, mas é uma questão emocional, é uma questão prática na nossa vida. Né? Até porque as nossas emoções, nossos desejos começam na nossa mente. Então, nós precisamos entender isso. Quando eu permito que Deus transforme o meu pensamento, queridos, nós começamos a enxergar as coisas com os outros olhos. Hoje eu estava conversando, eu recebi um áudio de uma pessoa, e ela estava compartilhando comigo uma situação que ela viveu no final de semana. Ela foi numa festinha, na casa de uma amiga, de uma festinha junina, enfim. E nessa festinha junina teve um casamento. E foi um casamento diferente. Né? Então, e ela falou assim: pastora, será que eu não me senti bem naquele lugar? Eu não me senti bem com isso? Será que eu não estou amando? Será que eu estou preconceituosa? E aí eu conversei com ela, enfim. Queridos, existem situações que vão nos incomodar. E eu falei com ela o seguinte: o pecado nos incomoda, ele precisa nos incomodar, na realidade, né? Porque se eu sou cristã e eu estou vendo o pecado como uma coisa normal, alguma coisa está errado. Não só com quem está praticando pecado, mas comigo também. Então, nós precisamos entender, nós amamos os pecadores, assim como Jesus amou. Mas o pecado não pode fazer parte da nossa vida, não pode fazer parte dos nossos pensamentos. A Bíblia diz que nós temos, não basta eu dizer que eu amo a Deus, mas eu tenho que odiar o pecado. Então, nós precisamos, quando nós somos transformados, quando nós passamos por essa transformação, quando nós estamos vivendo esse processo de renovação, a gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Talvez quando a gente estava lá no mundão, vivendo do jeito que a gente estava vivendo, era tudo normal. Não é verdade? Era tudo normal. Só que hoje é diferente. Por quê? Porque nós mudamos a direção, nós convertemos, né? Nós estamos buscando seguir os passos de Cristo a cada dia. E não só seguir os passos, mas ter a mente dele também todos os dias. Pensar como ele pensava. Então, nós precisamos viver, né? Eu lembro o que a Bíblia fala, que quando nós estamos em Cristo, nós somos o quê? Nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Assim precisa ser na nossa vida a cada dia. Essa nova perspectiva, ela precisa nos impulsionar a abandonar hábitos que são prejudiciais. Nós só vamos conseguir abandonar esses hábitos prejudiciais e cultivar um estilo de vida que reflita a luz de Cristo, passando por essa renovação, passando por esse processo de renovação de mente, mudando a nossa forma de pensar.
Queridos, e para essa renovação acontecer, eu preciso entender, e eu não posso esquecer, que renovação de mente, viver isso, que a Bíblia está dizendo aqui, que nós não devemos viver conforme o padrão desse mundo, exige de nós esforço e disciplina. Exige de nós a parar de olhar, ficar tão preocupado com as coisas dessa terra, mas viver o que a Bíblia diz em Colossenses 3:2, aonde nós somos instruídos a pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas dessa terra. Às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas dessa terra que a gente esquece de olhar, de pensar nas coisas que são lá de cima. Nós precisamos buscar a Deus, buscar aquilo que é importante para Deus. E isso é algo que precisa ser intencional. O pastor Washington sempre prega e ele sempre fala de algumas situações. E em algumas situações nós precisamos ser intencionais. E pensar nas coisas do alto, pensar naquilo que é puro, verdadeiro, de boa fama, precisa ser intencional. Essa busca pela verdade, pelas verdades de Deus, precisa ser intencional. Eu mergulhar nas Escrituras precisa ser intencional. Por quê? Porque nós não vamos acordar. Hoje eu vou ler a Bíblia, tantos capítulos, todo animado. Talvez um dia isso aconteça, mas nós não acordamos assim todos os dias. Nós não acordamos todos os dias querendo orar. Nós não acordamos todos os dias querendo ler a Bíblia, mas precisa ser algo intencional. Eu preciso fazer, eu preciso buscar, eu preciso orar, eu preciso buscar comunhão com os meus irmãos. Precisa ser algo intencional. Eu preciso dirigir, mudar rapidamente o meu pensamento. Porque um pensamento negativo, um pensamento ruim, vai vir, mas nós não podemos deixar ele fazer ninho na nossa mente. Amém, queridos? Então, a prática de todas as disciplinas espirituais que nós já conhecemos, oração, leitura da palavra, jejum, nos ajuda a construir uma vida, uma fundação sólida, que sustenta essa transformação da nossa mente. Porque se eu estou construindo essa fundação sólida, queridos, vai sustentar. Porque precisa ser para sempre. Precisa ser, como a gente está falando, um estilo de vida, é todo dia. É igual quando a pessoa vou decidir, vou fazer atividade física. Aí a pessoa faz atividade física um dia. Aí ela fala assim, agora eu sou fitness. Não precisa ser um estilo de vida, precisa ser todo dia. E assim essa renovação da nossa mente precisa ser todo dia, precisa ser algo sustentável. Precisa ser algo feito hábito na nossa vida. Só assim nós seremos sustentados, para essa transformação. Porque muitas coisas vão acontecer, que vão acontecer aqui nessa terra. Quando a gente for para o céu, nós não vamos ter discípulo mais, não vai precisar fazer discípulo. Quando a gente for para o céu, a gente não vai precisar expulsar demônio nenhum. Quando a gente for para o céu, a gente não vai precisar fazer um monte de coisa que Ele nos chamou para fazer. Então, Ele nos chamou para fazer enquanto nós estamos aqui nessa terra. Porque depois que a gente for para lá, é só adorar. Então, os cultos, eu costumo sempre dizer isso. Os cultos, o período de louvor, é só um treinamento. Pastor Rodolfo não está aqui em todos os cultos fazendo hora, esperando o irmão que chega atrasado. Não é verdade, pastor Rodolfo? Nós estamos aqui adorando ao único, treinando
treinando, porque um dia nós só vamos fazer isso. Então, nós precisamos já ir preparando a nossa mente. Vai chegar um dia que o louvor não vão ser 3 músicas. E às vezes a gente já tem contadinho os cultos, quantas músicas que são. Um dia não vão ser mais só 3 músicas. Nós vamos fazer isso eternamente. Então, nós precisamos já ir mudando a nossa mente. Então, ao renovarmos a nossa mente, nós somos capacitados a viver uma vida que glorifica a Deus. E esse é o nosso desafio. Viver uma vida que glorifica a Deus e que impacte a vida das pessoas que estão à nossa volta. A vida que nós vivemos tem que trazer um impacto positivo na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, se eu estou vivendo para glorificar a Deus, queridos, as pessoas que estão à nossa volta vão ser abençoadas, vão ser alcançadas, vão ser impactadas por isso. Em Mateus 5,16 diz assim, Jesus nos ensina: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Queridos, olha o que Jesus está nos ensinando, que sobre nós, que em nós brilhe a luz dele diante dos homens. Que a nossa vida seja para glorificar a Deus. Que possamos buscar essa renovação diariamente, permitindo que os nossos pensamentos e as nossas ações venham refletir o amor e a graça de Deus. Queridos, o nosso desafio enquanto cristãos aqui nessa terra é refletir, as nossas ações é refletir o amor e a graça de Deus. Jesus não está andando mais no meio do povo. Jesus não está mais manifestando seus sinais e maravilhas aqui nessa terra, mas Ele está usando eu e você. E Ele espera que eu e você sejamos representantes dEle aqui, aonde nós estivermos. Então, que os nossos pensamentos e as nossas atitudes reflitam esse amor e graça. Não, transformando não só a nossa vida, porque quando eu mudo a minha forma de pensar, não só eu sou abençoado, mas as pessoas que estão ao nosso lado também. As pessoas que estão ao nosso lado também, as pessoas que nos cercam também são abençoados, porque a minha mente foi renovada, porque a minha forma de pensar foi transformada. Então, se eu quero uma renovação da mente como estilo de vida, nós precisamos viver esse texto de Romanos 12. Nós precisamos pegar essa parte, que fala sobre experimentar ou sobre conhecer. E assim, qual é o oposto de conhecimento? Qual é o oposto de conhecimento? A gente pode dizer que é ignorância. E nós, como cristãos, não podemos ser ignorantes acerca da palavra de Deus. Acerca, de não conhecer o que a Bíblia está dizendo. Porque como que eu vou experimentar algo que eu não conheço? Como que eu vou conhecer, experimentar a vontade de Deus? Porque muitas das vezes, nós como bons cristãos, como que a gente fala? Que seja feita a vontade de Deus. Só que muitas das vezes nós não conhecemos a vontade de Deus. Nós não conhecemos o que Deus pensa acerca daquela situação. Nós não conhecemos o plano dele. Mas se eu leio a Bíblia, se eu entendo, se eu absorvo aquilo ali, queridos, Deus, Ele revela para mim.
Deus revela para você. Então, nós precisamos mudar crenças. A palavra de Deus tem o poder de mudar crenças na nossa vida. Porque às vezes nós fomos criados numa família que viveu de uma forma a vida inteira. Agiu de uma forma a vida inteira. E às vezes a gente até pensa, deu certo. Eu gosto muito de... Até quando a gente realiza casamento, a gente sempre faz o curso de noivos, né? Pro casal de noivos ali. E a gente sempre explica para os noivos, para não ter aquela comparação de como que viveu lá o pai e a mãe do noivo, o pai e a mãe da noiva, da gente não trazer isso para o nosso casamento. Por quê? Porque talvez, aparentemente, deu certo para eles. Mas quem garante que vai dar certo para mim? Quem garante que vai dar certo para eles que vão casar? Então, nós precisamos buscar, pensar aquilo que Deus quer, fazer o melhor, ser a pessoa melhor a cada dia. Então, nós precisamos mudar crenças, mudar mentalidade, mudar pensamento. E eu quero falar algo para você que talvez você vai até ficar chocado com o que eu vou te dizer nessa noite. A verdade exposta não transforma. A verdade que eu estou falando de palavra de Deus, pregação. A verdade exposta não transforma. Quantas vezes nós fomos expostos à palavra de Deus? Quantas pessoas foram expostas à palavra de Deus e não tiveram suas vidas transformadas? Nós voltamos de uma celebração profética. E foi uma das celebrações, eu estava conversando com a minha filha e a gente estava falando assim, ela ainda falou assim, mãe, essa foi a celebração mais pentecostal que eu já participei. E do louvor à palavra. Só que nós somos abençoados, a gente bate palma, a gente chora, a gente se emociona. Mas se aquela palavra não for absorvida na minha vida, não vai haver transformação. Por isso que eu digo que a verdade exposta não transforma, mas a verdade absorvida, ela transforma a nossa vida. Então nós precisamos absorver a palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos absorver todas as vezes que estamos em contato com a palavra de Deus. Nós precisamos reter aquilo que o Senhor está falando conosco. E para a gente encerrar, na prática, para que eu possa viver essa renovação como estilo de vida na minha vida, eu preciso usar o poder da declaração. Queridos, existe um poder na nossa língua, a Bíblia diz sobre isso. Poder de vida e poder de morte. Então eu preciso declarar. Quando a situação, o pensamento está vindo, eu preciso declarar a palavra de Deus. Eu preciso declarar como vai ser o meu dia. Eu preciso declarar as verdades bíblicas, as promessas que Deus tem para a minha vida. Porque aí a nossa vida vai mudando, a nossa mente vai sendo renovada. Então, nós precisamos usar o poder da declaração. Queridos, começa a escrever, começa a pesquisar na Bíblia algumas promessas, escreve em post-it e sai colando esses post-it em alguns lugares que você tem mais acesso e comece a declarar aquilo na sua vida. Comece a declarar essas verdades, porque assim nós seremos transformados. Porque assim a nossa mente será renovada. Assim nós conheceremos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? Eu queria convidar você a se colocar de pé.